Vamos dar boa noite a todo mundo. Nós estamos aqui na sede da CIP, eu, doutora Heloísa e doutor Durante, para dar início ao primeiro congresso online de cirurgia pediátrica urológica. Eu não vou falar muito, porque eu não gosto de ficar falando muito, vou passar a palavra para a doutora Lisier, que foi quem teve o trabalho de organizar todo o congresso. Então, o mérito é mais dela do que meu. Então, vou passar a palavra a ela, ela faz a abertura e as apresentações. Bom, boa noite, pessoal. O mérito não é meu nada, o mérito é sempre nosso. O trabalho é de grupo, é de todos nós, sempre. Eu, assim, muito bom ver todo mundo aqui. Faço votos de que o nosso trabalho tenha ficado tão bom que todo mundo goste muito do congresso. E vamos começar. O nosso convidado hoje é o Dr. Geraldo Nogueira. Ele é advogado, ele é membro honorário fundador da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiências da OAB do Rio, e ele é também membro da Comissão de Acessibilidade do Tribunal da Justiça do Rio de Janeiro. Nós o convidamos porque ele vai nos dar o ponto de vista dos pacientes, e como ele é advogado, ele vai nos dar também alguma noção dos direitos que as pessoas afetadas por deficiências permanentes têm ou deixam de ter no Brasil, né? Porque nós aqui temos esse problema do que tem, do que não tem e do que não consegue. Então, Geraldo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo entre nós aqui. Boa noite, doutora Lisier. Boa noite a todos aqui que nos acompanham aqui pelas redes, né, sociais, pela internet. E bom dia também, né? Boa tarde para aqueles que nos verão depois nas gravações, né? Eu também cumprimentando a você, eu agradeço esse convite, né, que partiu da associação de vocês e que é muito importante esse trabalho porque leva aos médicos, né, essa visão das pessoas com deficiência, né, e até de pacientes com deficiência, né? No caso aqui, eu não estou na condição de paciente, porque o paciente é aquele que está sob o cuidado do médico, né? E quando a gente perde essa condição de estar sob o cuidado, a gente perde a condição de paciente e passa a ser simplesmente uma pessoa com deficiência. Essa é a terminologia que hoje é usada, né? Essa terminologia ela foi adotada não só no Brasil, ela foi adotada pela ONU, né? Então, a maioria dos países do mundo adotaram essa terminologia na sua língua própria, em português ficou pessoas com deficiência, e as terminologias elas confundem muito, principalmente no Brasil, porque mudam muito rápido, né? E os médicos, claro, têm uma linguagem própria, como todo profissional tem, os advogados também têm, e é muito comum os médicos tratarem as pessoas com deficiência como pacientes, o que, na verdade, é só quando ele está, vamos dizer assim, intramuro hospital ou clínica, né? Ou sob o atendimento do médico, né? Que teria essa condição de paciente, né? Então, já vai aí uma primeira fala, né? Que nós, pessoas com deficiência, assim, às vezes a gente é muito tratado pelo pessoal da área médica como paciente quando a gente não está numa condição de paciente, né? Não está em tratamento, em nenhuma condição. Então, essa é uma terminologia e no Brasil ela foi introduzida por uma convenção, foi a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Essa convenção foi adotada pela ONU em 2006, né, quando adotou essa terminologia. E o Brasil aderiu a essa convenção no ano de 2008, né, foi signatário. Aliás, ela entrou no Brasil com status, essa convenção entrou com status de norma constitucional, como se fosse a própria Constituição, como se fosse uma emenda à Constituição. Aliás, foi o primeiro documento internacional que o Brasil é signatário que entrou com essa condição de emenda constitucional, com esse status de emenda constitucional, né, como se fosse a própria Constituição. Isso é muito difícil porque para um documento internacional, né, uma norma internacional que é adotada pelo país ter esse status de Constituição, ele passa por duas votações nas duas casas legislativas do Congresso Nacional, né, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, com um quórum especial em cada uma das câmaras. Veja bem que formar o quórum especial já é muito difícil.
formar ele por 2 vezes nas 2 casas beira a impossibilidade. Por isso que nós temos vários outros documentos que o Brasil é signatário, são aí uns 8 a 9 documentos internacionais, né? Que é o Pacto Antirracismo, os direitos das mulheres, né? Que gerou o direito da criança e do adolescente, que gerou o ECA, e vai por aí, vários outros documentos, nenhum desses alcançou esse status de emenda constitucional. E a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência alcançou e trouxe essa novidade dessa terminologia. A partir dessa convenção, o Brasil também acabou adotando uma lei, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Essa lei ela é de julho de 2015, é uma lei nova, né? Está aí com 6 anos, e essa lei ela trouxe também o conceito de pessoas com deficiência. Ela conceituou no artigo 2º e trouxe uma novidade muito grande, né? E eu vou falar um pouco disso, depois vou voltar um pouco para a experiência pessoal de ser uma pessoa com deficiência, mas é importante a gente conceituar juridicamente, né? Posicionar a pessoa com deficiência, né, juridicamente, nesse nosso bate-papo, vamos dizer assim. Então, esse conceito ele inovou pelo seguinte: antes dessa lei, da Lei Brasileira de Inclusão, o conceito era um conceito médico, né, de deficiência. O que significa isso? Significa o seguinte: eu sou uma pessoa que não deambulo, né? Eu sou usuário de cadeira de rodas, sou paraplégico. Então, para a medicina, eu vou ser sempre uma pessoa com paraplegia, né, que não deambula. A minha incapacidade qual é? É pontual. Qual é? É não deambular. Eu estou usando esse termo, que é o termo usado por vocês médicos, porque, na verdade, eu ando de cadeira de rodas, ando de avião, ando de carro, mas o que realmente eu não faço, quer dizer, minha incapacidade ela é bem limitada, é não deambular. Essa, ponto, é a incapacidade, né? Então, para a medicina, eu estou sempre com essa deficiência, a qualquer momento. Então, antes dessa lei, é esse conceito que prevalecia. Então, todos os lugares que eu fosse dentro da sociedade, eu chegava naquele local numa condição de pessoa com deficiência, por causa desse conceito que havia na lei, né? Então, a Lei Brasileira de Inclusão alterou esse conceito médico para um conceito social da deficiência. Então, veja bem, vou dar um exemplo. Hoje, vamos supor que eu esteja andando com um amigo numa calçada, por uma calçada totalmente acessível, plana, com rampas na esquina, né? Como eu sou cadeirante, eu vou, se é plana, não tem obstáculo, tem rampas, eu estou andando normalmente junto com esse amigo que não tem nenhuma deficiência. Então, nesse momento, eu não sou uma pessoa com deficiência, porque o meio não me oferece nenhum impedimento para que eu me considere uma pessoa com deficiência. Aí vamos supor que nós vamos entrar num restaurante. Nesse restaurante tem uma escadaria na entrada. Ele consegue entrar e eu não consigo. Nesse momento, eu me torno uma pessoa com deficiência, não por minha causa, não porque eu tenha deficiência o tempo todo, mas porque o meio ambiente ou o meio social, por uma questão física ou uma questão de atitude ou um impedimento, né, físico, nesse caso da escada é físico, ou impedimento comunicacional ou de atitude, eu não tive acesso àquele serviço ou àquele bem social, né, ou àquele meio social. Então, eu passo a ser deficiente, a lei me considera deficiente para me proteger, para criar proteções e vencer esse obstáculo através da lei, né? Então, esse conceito mudou. A pessoa hoje só tem uma deficiência quando ela encontra um impedimento que está externo a ela, não é condicionado à deficiência dela, dentro do conceito médico, né? Então, veja que mudança significativa, né? Antes a gente tinha um conceito médico. Eu era sempre uma pessoa com deficiência. Então, se eu não entrasse em algum lugar, a culpa estava em mim, porque eu tinha deficiência. O que eu estou fazendo aqui se aqui não tem acessibilidade? Né? Então, hoje, como a lei mudou, se o local não é acessível, a culpa é do local. Eu me tornei deficiente por causa daquele meio social que não permitiu o meu acesso, né? Então, essa foi uma mudança significativa no conceito de pessoas com deficiência. No entanto,
o conceito lá no artigo 2º, ele diz o seguinte, vou ler rapidamente. Ele diz, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, veja bem que essa parte aqui é tudo isso que eu expliquei, em interação com uma ou mais barreiras. Então, a pessoa só tem esse impedimento físico, né? Ele só torna efetivo para gerar uma deficiência quando, em interação com o impedimento, a pessoa não tem acesso em igualdade de condições com os demais cidadãos, né? Então, assim, foi uma mudança radical, né, que a lei trouxe para o segmento de pessoas com deficiência. Bom, eu me tornei deficiente, eu sofri um acidente de carro em 1990, quer dizer, vai para 31 anos já que eu sofri um acidente de carro, né? Nesse acidente de carro, eu estava no banco de trás, eu estava do lado direito e o carro sofreu uma batida lateral. A gente trafegava por uma avenida na cidade de Belo Horizonte e um rapaz alcoolizado, ele teria que fazer uma parada obrigatória, que era uma avenida com 4 pistas, ele estava alcoolizado, ele entrou de uma vez e pegou, exatamente, ele bateu na lateral do carro onde eu estava, eu fraturei coluna, né? Tive uma lesão à altura aí de T10, vocês são médicos, aí eu vou falar aí os pontos mais técnicos, né? Eu tive uma lesão à altura de T10, T11, tive um esmagamento completo de medula e, a partir daquele momento, eu já me tornei, né, uma pessoa com deficiência, com uma paraplegia. E aí minha vida mudou, né? Falando um pouco da minha experiência com a deficiência, nessa época eu tinha uma atividade que dependia basicamente da condição física plena, né? Que eu era policial, eu era um agente da Polícia Federal nessa época, e, né, quer dizer, eu estava muito bem fisicamente, estou falando de 30 anos atrás, ainda estou, ainda me sinto bem fisicamente, imagina, né, há 30 anos atrás, tirando 30 aninhos aí. E eu estava muito bem fisicamente, eu integrava um grupo de elite da polícia na época, que a gente fazia muitas atividades físicas, muitos treinamentos, e tinha os emblemas da força, né? Das armas, da carteira e da força física. E, de repente, tudo isso rompeu num acidente, né? O primeiro contato meu foi justamente com a área médica, né? É o primeiro contato nosso com uma nova realidade, entra pelo caminho da medicina, né? São os primeiros profissionais que vão nos trazer para a realidade de um outro mundo, né? Que é o mundo da deficiência. Mas, assim, e aí vai um elogio, né, a toda a categoria de profissionais da saúde, não só médicos, mas a todos os profissionais da saúde, aí, falando dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, e são fantásticos, né? Assim, os médicos e os profissionais de saúde são, assim, pessoas que fazem muita diferença na vida de uma pessoa que tem deficiência, né? E aí entra uma responsabilidade muito grande também desses profissionais, principalmente do médico, que é o profissional com uma responsabilidade maior de, vamos dizer assim, de determinar, né, de dar um diagnóstico, né, não só para aquela deficiência da pessoa, mas às vezes ele tem um sentido maior, né, de um diagnóstico para a vida da pessoa, para aquela nova vida da pessoa, né? E aí isso é muito importante, o profissional estar consciente da sua responsabilidade, da interferência que ele vai fazer no futuro daquela pessoa, né? Eu me lembro muito bem, e aí eu vou contar uma coisa negativa, né, como exemplo, mas também, assim, vamos colocar a régua do tempo nisso, né, porque eu estou falando de 30 anos, e aí situando isso no tempo, há 30 anos atrás, também é perdoável o comportamento do que eu vou contar para vocês. Eu me lembro que, passando por uma reabilitação numa instituição maravilhosa, que merece todo o respeito, a qual eu devo muito, não só porque eu me reabilitei lá, eu vou falar o nome porque eu estou elogiando, é a BBR, né? Não só porque eu me reabilitei lá, mas pelo que ela representa ainda hoje, mesmo atravessando todas as dificuldades
que essa instituição atravessa, né? Mas, na época, a gente não escapa ao processo de evolução que todos nós estamos submetidos, né? Profissionais, sociedade, né? E a população como um todo. Então, a pessoa com deficiência ela vem também passando por processo de evolução, de conscientização da sociedade para o que significa, né, ter uma deficiência. Então, muitos preconceitos, muitas coisas já foram derrubados, mas muitos ainda existem, né? Hoje eu diria para vocês, não me perdendo, porque eu vou voltar lá no exemplo que eu ia dar, mas não me perdendo, eu diria para vocês o seguinte, que a sociedade brasileira ela está consciente, totalmente consciente, para a necessidade da inclusão da pessoa com deficiência. E aí eu provo isso para vocês, se eu chegar para qualquer pessoa hoje na rua, qualquer um de vocês perguntar, você acha que uma pessoa com deficiência tem que trabalhar, tem que namorar, ou tem que estar na rua, tem que ir ao cinema? A pessoa, claro, acho que sim, todo mundo vai ser afirmativo nisso, porque ela está consciente da necessidade que essa pessoa tem que estar no meio, tem que estar vivendo, tem que estar incluída no meio social. Não, no entanto, não obstante a isso, a sociedade, a pessoa com deficiência ainda é invisível dentro da sociedade brasileira. Então, assim, isso é um fenômeno, né? Por que disso? Como que todos estão conscientes para a necessidade de incluir e esse segmento ainda é tão invisível dentro da sociedade, né? E aí, voltando lá, eu queria deixar isso, porque depois eu vou falar um pouco disso, voltando lá no passado, eu me lembro que eu, na reabilitação, eu fui fazer uma parte de desenvolver um pouco as habilidades manuais, né? E eu, nessa época, eu estava no curso de Direito, nem sei, eu acho que eu estava no primeiro ano, terminando o primeiro ano do curso de Direito. E aí a pessoa que me atendeu na época virou para mim e estava me ensinando um artesanato. Eu fui fazer um artesanato que era fazer uma trancinha lá de uma cordinha para pendurar xaxim, sabe? Fica bonitinho pra caramba. Só que o meu ficou horrível, todo torto, porque eu não tenho habilidade manual nenhuma. Aliás, vi a doutora Eliseu falando que fez cirurgias aí, se dependesse de mim, eu acho que não era o meu caminho, não, viu? Habilidade manual não é comigo. E aí no artesanato era a mesma coisa, né? Mas essa pessoa insistiu comigo que eu ia ter que aprender porque eu não ia poder mais exercer minha profissão, né? A qual eu estava tentando me formar, que eu estava ali estudando para formar. Então, veja bem, há 30 anos atrás, né, quanta falta de conhecimento e de informação num detalhe tão importante, né? Que essa pessoa não teve essa visão na época, né? Eu acho que assim tinha muito essa visão das pessoas com deficiência, fazer artesanato, fazer alguma coisa para uma sobrevivência imediata, né? Então, era uma coisa muito assim que você iria fazer em casa, numa mesa da sua casa, e alguém ia levar para vender aquilo, para você fazer um dinheiro ali qualquer, né? Então, assim, quer dizer, eu estou mostrando o quanto é, né, impactante esse primeiro contato com o profissional e quanta responsabilidade ele tem, que às vezes ele nem dimensiona, né? E às vezes, assim, eu também fui desacreditado por muitos outros segmentos médicos no próprio departamento, né, de Polícia Federal. Eu me lembro, na época, eu cheguei a voltar ativa, eu pedi para voltar, eu voltei, fiquei 4 meses na ativa como cadeirante, e o departamento de perícia médica da época, né, espero que todos já estejam aposentados, não esteja vendo live mais para não ficar com raiva de mim do que eu vou falar. Porque eu me lembro que o setor de perícia médica, na época, começou a fazer muita pressão para que eu me aposentasse. E haviam ameaças, né? Ameaças, assim, no sentido de que... Ameaças com a minha própria condição, né? De que seria impossível, que era muito temeroso eu voltar ativa, porque, afinal, eu não teria controle dos meus esfíncteres, né? Aqui como eu estou falando para médicos, fica mais fácil, né? Eu não teria controle dos esfíncteres e como é que eu iria, no dia a dia, né, lidar com essa situação no meu ambiente de trabalho, né? Eu acabei um pouco, fiquei assustado com aquilo, porque isso era no início, eu estava ali com 4 meses, né, assim, de reabilitação, estava voltando, então estava muito ainda aprendendo a lidar com o corpo novo, com a situação nova, e um pouco acreditei muito nisso, né? Isso acabou fazendo com que eu não resistisse àquela pressão para que eu deixasse o meu trabalho na época, né?
E o que hoje a gente vê que é uma bobagem, né? Até porque o trabalho maior da polícia é um trabalho burocrático, tem um trabalho burocrático enorme, né? O trabalho efetivo na rua é a ponta, ele é o menor, né? Ele acontece, mas ele é o menor. Então tem a retaguarda que é muito grande e tal. E na época eu saí por uma ignorância, né, geral, nossa, todas, né? E também dos próprios técnicos da área de medicina. Eu estou falando de um processo evolutivo, eu acredito que hoje isso não aconteceria mais, mas que tiveram, né, esse preconceito, né? E a gente vê em alguns profissionais ainda hoje. Eu me lembro que não muito tempo, talvez uns 3, 4 anos atrás, eu fiz a visita ao médico, uma visita de rotina, e esse médico era um senhor, mas um pouco mais de idade, e ele ficou impressionado de eu chegar lá sozinho. Mas você está aqui só? Eu falei, estou. Não, você não pode. Você tem que contratar um enfermeiro para ficar com você. Então, assim, essa visão, né, da dependência da deficiência, né? Então, assim, eu acho que os médicos não podem cometer esse erro, né? Porque assim, a deficiência, ela incapacita muito pontualmente, né? Uma pessoa cega, ela é incapacitada para quê? Para enxergar. Ela é incapacitada de não enxergar, quer dizer, a incapacidade dela é não ver, não enxergar. As outras capacidades estão todas preservadas, né? Como um surdo, a incapacidade dele é não ouvir, ponto. O resto tem todas as capacidades, né? Então chega ao ponto, o absurdo da pessoa, por exemplo, ver uma pessoa cega e achar que a pessoa não pode namorar, né? Como se aquela pessoa não tivesse condições de namorar, se ela não tivesse sensibilidade, não tivesse emoções, não tivesse as funções sexuais preservadas, né? Tudo por causa de uma cegueira, né? Então, assim, são erros que são muito cometidos ainda, mas que a área médica não pode cometer em absoluto, né? Um erro desse, até pelo conhecimento vasto do funcionamento de um corpo humano, né? Do que significa uma incapacidade. Então, a gente, assim, o que eu vejo nos profissionais de saúde com relação a pessoas com deficiência é essa responsabilidade maior de que só o tratamento com o membro afetado, né? Porque, às vezes, o profissional da saúde ele lida, por exemplo, a pessoa perdeu uma perna, então ela vai lidar com a questão, o médico vai lidar com a questão do coto ali da pessoa, que tem que fazer uma reabilitação, da questão óssea, ortopedista, a questão vascular. Quer dizer, aí se preocupa com isso e esquece que por trás daquele coto, daquele pé torto, que precisa de uma cirurgia para consertar um pouco e tal, existe uma pessoa com todos os seus sonhos, as suas necessidades, os seus objetivos de vida, né? Que é muito maior do que aquele pé torto ou as duas pernas não funcionando, não deambulando, né? Ou qualquer outra questão. Quer dizer, existe um ser humano, né? Com todas as suas capacidades, incapacidades, vontades, desejos, necessidades, sonhos, né? Como qualquer outro ser humano. Então, assim, é isso que eu vejo e que, assim, muitos... Eu falei os negativos para pontuar algumas coisas, né? Mas teve profissionais, assim, fantásticos, né? Que acreditaram. Inclusive, assim, eu devo a alguns profissionais que foram importantes para mim, que na época havia um mito, né, da cura, né, do SARA, por exemplo, o Hospital SARA de Brasília, na época que eu me acidentei, estava assim muito no auge, né? Então tinha aquele mito de que quem fosse para Brasília, né, e aí eles pegavam umas pessoas, colocava andando com algum aparelho, aquela marcha de meio metro, né, muito sacrificante, como se aquilo fosse uma grande independência, quando na verdade uma cadeira de rodas. Eu corro um dia sim, um dia não, eu corro 6, 8, até 10 quilômetros, dependendo do dia, né, com a minha cadeira, fazendo exercício, né? Então, uma marcha para mim de 1 metro, 3 metros, com um andador, ela pode ser bom do ponto de vista de reabilitação de eu me exercitar, mas como independência, isso é uma mentira, né? É uma mentira que muita gente acredita nessa mentira, porque, afinal de contas, eu estou de pé. Então, é como se você estivesse de pé, você fosse mais próximo do normal, né?
aliás, né, eu perguntaria aqui para todo mundo aqui, quem aqui que está nos ouvindo se sente absolutamente normal? Levante a mão. Se alguém levantar, já não é normal, né? Porque a normalidade, na verdade, ela não existe, né? Então, assim, a gente cria esses mitos, né? Essas fantasias, né? E o meio médico, às vezes, está muito sujeito a isso, porque lida muito com a perfeição do funcionamento do corpo, né? Principalmente hoje, né? Que há uma supervalorização do corpo. Inclusive, essa supervalorização do corpo, ela gerou ela criou até uma palavra no meio das pessoas com deficiência, que eu não sei se vocês ouviram já dizer, que é a palavra capacitismo, que é uma espécie, é como se fosse o racismo, né? Para as pessoas negras, o racismo, e para a pessoa com deficiência é o capacitismo. Essa palavra vem exatamente de um conflito entre um corpo que não está completamente capacitado em todas as suas funções, com a visão social da capacidade do funcionamento perfeito do corpo, né? Tanto esteticamente como funcional, né? Então, esse conflito de uma deficiência gera um preconceito, né? Porque a sociedade cobra cada vez um corpo mais bonito e mais funcional e mais, né, estético dentro de uma criação suposta de normalidade ou de perfeição, e isso cria uma relação de preconceito com a deficiência, com a deformidade que uma deficiência pode gerar, né, num corpo. E então gerou tudo isso, né? E os médicos têm que estar atentos a isso, né? Os profissionais da saúde, porque lida com todas essas situações. Não que, não estou dizendo, né, que assim parece eu fazendo esse discurso, está parecendo que estou dizendo assim, poxa, se esse cara fosse um médico, então ele não ia consertar ninguém, né? Ia deixar todo mundo, né? Não, não, não. Eu acho que assim os médicos fazem trabalhos fantásticos, tem recuperações assim que são brilhantes e têm que ser feitas, né? Tem que buscar essa perfeição, o médico tem que buscar isso. Agora, se ela não foi encontrada, esse ser não tem menos valor do que aquele que não foi encontrado, né? Porque as capacidades humanas vão muito além de certas funções, principalmente alguns membros, né, que são meramente mecânicos, né, funções mecânicas, né, que podem ser substituídas. Então é um pouco isso. Eu não sei se eu estou me alongando muito, se eu posso talvez parar um pouco por aqui para não alongar e trocar um pouco com vocês perguntas, né? E a gente debater um pouco alguns pontos que vocês queiram destacar, até de legislação, se for o caso. Tá bom? Tem que habilitar o microfone, doutora Lizia. Microfone, isso. Agora eu consegui. Estava dizendo que você não deixava. Como quem manda aqui é você mesmo, né? Geraldo, vamos realmente contextualizar as coisas aqui. Assim, o pessoal pode falar no chat ou pode pedir para falar e o Júlio libera o microfone. Tem uma pessoa aqui dizendo aqui pelo chat, perguntando, né, como você evita o capacitismo quando você lida com o paciente e contextualizando do meu ponto de vista, realmente, quer dizer, qual é o ponto de equilíbrio entre você fazer o esforço necessário para melhorar a pessoa e parar de fazer tanta intervenção que você está lesando a pessoa em nome de um perfeccionismo que não é construtivo. Onde é que é o ponto de parada? Ou o ponto de parada é um para cada um? Eu acho que não. Eu acho assim, tem um limite, é quando você cria uma fantasia, né, para responder um preconceito social. Quando você se submete a um preconceito, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu quando estava me reabilitando, eu passei muito tempo com aqueles espaldar, né, fixando meu joelho e tudo, e aí colocava aqueles espaldar, mais tênis, mas tudo eu numa barra lateral. Como eu tenho uma lesão muito completa e muito flácida, né? Eu não tenho nenhum reflexo de medula, então minha musculatura fica toda, né, flácida. Então é muito peso para ser carregado nessa parte lesada. Então, quando me colocava nas barras laterais,
para fazer uma caminhada de 3 metros, era muito sacrificante, né? Porque eu usava a musculatura do abdômen para carregar todo o conjunto de perna, com tênis, com espaldar e tudo, para dar um passinho de 5 centímetros. Depois o outro lado, né? Então, levei algum tempo treinando e eu chegava no meio da barra, eu já não aguentava mais, voltava. Até que um dia eu consegui chegar ao final da barra. O dia que eu cheguei ao final da barra, dessas paralelas, né? Barras paralelas, o ginásio todo, aí eu escutei um aplauso, quando eu olhei o ginásio todo estava parado e todos os técnicos ali, cada um atendendo a um paciente, e todos os pacientes que estavam fazendo outras atividades, batendo palma para mim, porque eu cheguei no final das paralelas. Nesse dia caiu uma ficha para mim. E eu fiz uma coisa que poucos pacientes fizeram na BBR. Eu pedi a minha alta, eu pedi para sair. Quando todos choravam, fazia drama, vinha a família, até autoridades de fora para conversar, para manter a pessoa ali mais tempo, né? E eu pedi para sair e eles ficaram até assustados. Aí fizeram uma reunião com a equipe técnica toda, médicos, cada um dando a sua opinião. Mas eu vi muitas opiniões muito bacanas no dia. Por que caiu a ficha para mim? Porque eu vi que era uma mentira. Com 2 braçadas, eu chegava no final dessa rampa, ou com uma braçada, a minha cadeira chegava no final da rampa. E para eu andar em pé e chegar no final dessa rampa, eu levava muito tempo. E eu vi que não era o objetivo não era treinamento, era eu poder andar em pé, né? Havia uma tentativa de uma reabilitação que já era mentirosa, né? Quer dizer assim, a reabilitação era eu poder andar 3 metros em 40 minutos e chegar lá todo banhado de suor, num esforço sobre-humano para andar 3 metros, ou 2 metros, nem me lembro quanto tinha essas paralelas. Então, assim, isso é uma mentira, é uma farsa, quer dizer, eu não precisava estar mais ali, né, fazendo aquilo. Não havia mais... A medicina ainda não tem um recurso para essa recuperação, né? Dessa deambulação. Então, é nesse ponto, né? O fato é que é difícil parar, não é? Eu costumo dizer para os meus pacientes, os mais velhos, que já têm um pouco mais de autonomia, adolescentes, que às vezes má notícia é melhor do que não notícia. Quer dizer, é melhor você dizer não dá para passar daqui do que ficar tentando e operando mais uma vez e tentando mais um pouquinho a barra e tal. Mas nós aqui, e aí eu estou entrando numa ideia do Vicente aqui no chat, nós temos que lidar com mais um problema, porque nós somos cirurgiões de crianças. E nós temos o sonho dos pais. Quer dizer, eventualmente, a criança que tem uma deficiência permanente qualquer, os pais querem lutar o quanto eles podem lutar para ter uma criança, entre as devidas aspas, normal. E essa busca da normalidade, e essa exigência da normalidade, dependendo dos pais, porque às vezes é o ideal e às vezes exige-se da criança mais do que ela pode não ser boa. Sabe, aquela história, isso eu queria um comentário teu, aquela campanha que houve há algum tempo, da história do ser diferente é normal, acabou exigindo normalidade de quem tem uma diferença. O que a gente precisa, a meu ver, e eu acho que eu vejo todos os médicos que estão aqui, não é que as pessoas sejam normais, no sentido estatístico, quer dizer, iguais, no ponto central da média. O que a gente precisa é que elas sejam aceitas no que elas são e que a sociedade as inclua. E aí entra naquele seu comentário da história da lei que diz, olha, não é você que tem que se conformar e ser, entre aspas, culpado pela sua limitação. Nós todos, porque você é cidadão, precisamos tentar te ajudar a não ser limitado pela sua limitação. Exato. Olha, isso que você disse, né, quer dizer, a busca dos pais, aliás, a família, às vezes, ela é muito perigosa para uma criança com deficiência, né? Por quê? Porque tem vários aspectos envolvidos nisso. Um deles, né, é essa questão da busca dessa perfeição. A pessoa acha, ela se sente culpada, né? Os pais se sentem culpados em parar, né? O não parar é como se fosse externar um amor muito grande que eu estou incansável na busca, né, da cura, de uma cura que não existe, né, daquele filho, né? Esse é um ponto, né?
E essa busca da cura, na verdade, ela ultrapassa muitos limites, né? Ultrapassa esses limites porque também, às vezes, nem é por essa questão de uma busca desesperada, mas é um pouco uma válvula de escape da própria família, né? Que tem esses problemas também, né? Porque fica fácil, às vezes... Aí eu não estou falando nessa relação médica, mas quando você tem uma pessoa com deficiência em casa, às vezes aquilo é uma válvula de escape que serve para você cobrir todas as suas falhas, né? Então eu viro e falo assim, eu ia fazer um doutorado, mas eu não fiz porque eu tenho meu filho, né? Aí ele me ocupa, eu tenho que dedicar o trabalho a ele. Eu ia viajar para um evento que é lá fora, mas eu não fui, né? Porque eu tenho que cuidar do meu filho, né? Eu ia isso, eu ia aquilo, mas eu não fui. Sempre a culpa era do filho com deficiência, né? Então vira uma válvula de escape que vai justificar todas as suas falhas, né, ou faltas de fazer algo que você queria fazer e que não fez e que você encontra justificativa nisso, né? E uma outra coisa que é muito comum, aí entra na área médica, é o seguinte, porque até uma pessoa escreveu um texto fantástico que chama Uma Viagem à Holanda, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, que é mais ou menos isso. Um filho, é como se você preparasse para uma viagem à Holanda, né? Então, você estuda um pouco de holandês, você pega um manual para ver os pontos turísticos da Holanda, para visitar os moinhos, visitar lá as áreas floridas, faz todo um planejamento, aprende um pouco de holandês e tudo, e pega um avião. E aí, quando você está no meio do caminho, dá uma pane qualquer no avião e o piloto vira e fala assim, olha, a gente vai descer na Inglaterra, ou a gente vai descer na Índia, vai descer, sei lá, num outro país qualquer. E aí você fica desesperado, né? Então, filho com deficiência é isso. Ninguém se prepara para ter um filho com deficiência. A pessoa se prepara para ir para a Holanda, né? Para ter um filho, né? Que com todas, sem nenhuma deficiência, né? Sem nenhuma característica negativa, e sonham até com a perfeição desse filho, né? O mais inteligente, o mais bonito, o mais isso, né? Aquele sonho da paternidade ou da maternidade dentro dessa perfeição. E, de repente, o avião dá uma pane e você desce em outro lugar, né? Então, assim, não é que esse outro lugar seja ruim, é porque você se preparou para um outro lugar. Então, o que você precisa opa, espera aí, eu não estou mais na Holanda, então eu tenho que, espera aí, mas quais são os pontos turísticos aqui? O que tem de bom nisso aqui? O que eu posso buscar? Né? Então, é buscar esses novos caminhos e encontrar a alegria de estar naquela outra situação, que é uma situação real. Você não está na Holanda mais, não dá para você querer viver a Holanda estando na Inglaterra, entendeu? Então, a deficiência é a mesma coisa. Então, os pais sonham, né, quando tem ali a espera do filho, sonha com essa perfeição, e quando não vem, ficam buscando ela desesperadamente, estando num outro lugar que você não vai ter mais como ser, né, estar naquele lugar que você queria. Então, eu usei isso um pouco como exemplo, mas eu acho que é isso, e os médicos têm que estar muito conscientes para isso, para não entrar no mesmo, vamos dizer assim, na mesma sintonia, né, que esses pais têm. Então, eu acho assim, os técnicos, né, os profissionais, como estão de fora, né, não entra, na maioria das vezes, não entra a questão emocional, até porque pode entrar também, mas na maioria das vezes não entra, tem a obrigação, né, de olhar com um olhar mais crítico e, dentro de um determinado momento, com toda a cautela, ou com toda hora que achar que é perfeita, e dando uns toques e mostrando àquela pessoa que ela não está na Holanda. Né? Então, ela tem uma realidade. Né? Falando aqui do nosso métier mais próximo, aqui, isso é um comentário do meu parceiro de trabalho, Samuel Dakemashi. Nós somos uropediatras, né? Nós somos cirurgiões pediatras que fazem urologia. E um dos nossos pontos centrais é a tal da bexiga neurogênica, e isso é toda uma constelação de necessidades, restrições ou não, insumos. E eu queria que você comentasse sobre isso, tanto do seu ponto de vista de vivência com isso, quanto do ponto de vista legal, de fornecimento de insumos para as pessoas, porque isso é caro, e alguns dos insumos são pouco disponíveis, e alguns dos insumos mais sofisticados e mais confortáveis, as pessoas simplesmente não encontram.
Então, o que que você diz da gente, das suas vivências, soluções e do que legalmente as pessoas têm direito? Olha, pois é, eu tenho uma bexiga neurogênica, né? Eu vivo com isso, convivo com isso há 30 anos, né? Então, assim, a primeira coisa que eu aprendi, né? Porque a gente sai muito da reabilitação com aquela coisa, né? Eu faço cateterismo intermitente, né? Então, a gente sai com aquela coisa do cateterismo estéril, né? De ter todo o cuidado e tal, né? Hoje já dá, eu há muitos anos que faço um cateterismo higiênico, não estérico, e que não, em determinados momentos vai me expor, né? Eu até demorei a aprender que os ambientes muito ruins, assim, que eventualmente a gente se vê sujeito, não tem como escapar, né? Já aconteceu de você ter que estar numa emergência, ir num banheiro, em alguma coisa que não está com uma higiene muito boa, então é um local que você tem que redobrar os seus cuidados. Dizendo assim, você está numa situação, por exemplo, numa festa, ou, né, igual até no carnaval, eu já entrei num desses banheiros químicos na rua, é um horror, né? Um troço pavoroso, né? Mas se é pego numa emergência, tem que ir, não tem jeito, né? Então, já passei por isso. Aí é uma situação de extremo risco, né? Que é fácil de você pegar ali uma bactéria, né? Se contaminar e ter uma infecção urinária, né? Então, fui aprendendo essas coisas, né? Mas aprendi a fazer o cateterismo higiênico, né? Que é você lavar bem as mãos, né? Hoje eu uso, por exemplo, a própria sonda, né? Eu abro a sonda que está estéreo, né? Num saquinho plástico e uso esse próprio saquinho como se fosse uma luva. Eu não toco na sonda e vou desenrolando a sonda dentro do próprio saquinho, pegando no saquinho, né? Eu seguro a sonda, mas contato só com plástico, né? Quer dizer, eu desenvolvi essa técnica, então nem uso luvas para fazer. E se eu estiver numa situação que eu não tenho como lavar a mão, eu carrego sempre um vidrinho com álcool, mesmo antes da pandemia. Eu já carregava, né, um vidrinho com álcool para dar uma esterilizada, pelo menos, com álcool ali você pelo menos conseguia eliminar um certo número de bactérias, né? Diminuir o risco, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo a fazer e que, assim, os técnicos têm que ir ensinando essas habilidades, né? Uma outra coisa que é muito importante é a hidratação dessa área genital, sabe? Assim, isso precisa ser muito dito. Eu custei aprender, aprendi sozinho. Eu tinha muitas feridas nas virilhas, né, embaixo do pênis, em torno do saco escrotal, sempre tinha. Depois eu descobri que era falta de hidratação. Era simplesmente porque não hidratava. Eu higienizava, lavava bem e dava sempre. Precisava passar um creme. Então, todo dia eu tomo banho, depois que eu tomo banho, faço toda uma hidratação de toda a parte minha que está lesada, eu tenho que fazer. Aí eu acabei aprendendo a fazer no corpo todo, né? Hoje eu já acostumei até fazer no corpo todo, mas isso é muito importante orientar os pacientes de vocês de hidratar essa parte que fica muito ali parada, né? Não tem ajuda da circulação normal, né? Sanguínea como né? Não tem os movimentos, fica muito quieto, né? Quando você deambula, você anda, o ar corre mais e tal. Quando você fica parado, fica muito abafado. Então, você tem que contar com essa hidratação, isso é importante. E esse material, hoje eu uso um material, eu não uso top nem uso o mais ruim, até porque assim, tem sondas muito perigosas, né? Que elas são aquele corte da abertura da ponta da sonda, né? Ela é feita um plástico muito ruim, ele abre um pouco e vira uma lâmina, né? Então, às vezes você entra com a sonda, quando você puxa, ela corta a uretra. Então tem que ter, não pode ser um material totalmente ruim. Mas tem materiais aí de um preço razoável que não é um material assim top de linha, mas que dá para usar, que é o que eu acabei usando, porque gera um custo, né? Você gera um custo. Então, é isso. E assim, agora, hoje tem, por exemplo, sondas, eu estou falando de sonda, que é o meu caso especificamente, né? Mas tem pessoas, inclusive, que são principalmente, às vezes, mais até as mulheres, né, têm que usar mais a questão da fralda, que é mais difícil, né? Homens, às vezes, usam um coletor que tem perda urinária, né? Eu tenho uma perda muito pequena, né? Eu tenho uma capacidade
de retenção na bexiga muito grande, de 900 ml. Então, ela me garante uma autonomia boa. Só quando eu vou fazer passagem é que, se eu tiver qualquer coisa acima de 50 ml, vai sair, por causa do esforço da passagem, né? Quando eu fizer a pressão, vai sair. Então, mas aí eu tenho essa vantagem de não... Se eu esvaziar a bexiga antes de passar, é tranquilo, aí eu não tenho esse problema. Mas muitas pessoas têm esses outros equipamentos para usar, ou um coletor de urina, né, ou uma fralda, né? Para homem, hoje já tem um material muito bacana. Eu não sei se vocês conhecem, era legal indicar, que vocês devem conhecer, né, que é o Dryman, né, que para homem é muito legal, para quem tem pouca perda urinária, né? Não só para cadeirante, mas até pessoa que tem problema de próstata e tal. Esse Dryman é muito legal, fabricado aqui no Brasil, é bem bacana, descartável, é fácil de usar e dá uma autonomia boa para a pessoa. E assim, as prefeituras, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, estou falando no Rio, não vou falar do Rio, a lei não obriga a distribuição gratuita desse material, mas o SUS, né, tem um programa de distribuição de equipamentos e de material. Então, por exemplo, só que o pessoal tem concentrado essas verbas na aquisição de equipamentos mais de hortas, né, como cadeiras de rodas, muletas, cadeiras motorizadas, próteses, né, de pernas, de braços, tem concentrado mais nisso. Mas a Prefeitura do Rio compra sondas, distribui sondas uretrais para incontinência urinária, né, para cateterismo intermitente, perdão, e também compra também até bolsa para pessoa ostomizada. A Prefeitura que distribui esses materiais. É claro que sempre falta, né? Porque aí as pessoas vão buscando e falta, né? Eu nunca tive acesso, eu não sei a qualidade desse material, porque eu nunca peguei assim esse material, até pela minha condição, como eu posso comprar, né? Eu prefiro não tirar a oportunidade de uma pessoa que eu imagino, né? A pessoa precisando de um material desse e não ter acesso, né? Principalmente uma sonda uretral, que vocês que são da área sabem o que isso pode acarretar, né? O atraso num cateterismo, às vezes, já gera uma infecção urinária, né? E a infecção urinária é terrível. A gente que lida com o paciente pobre, o paciente do serviço público de saúde, eu acho, não sei os colegas todos, mas eu, às vezes, tenho problemas limitantes demais com custo. Porque ontem mesmo, o paciente disse para mim que uma sonda está custando R$1,20. R$1,20 não é muito dinheiro, mas é 6 vezes R$1,20 por dia. Exatamente. E muitas vezes por mês, não é? Isso, para as pessoas que têm limitações financeiras sérias, é um problemão. E, às vezes, é como você diz, é infecção, é lesão de trato urinário alto por falta de acesso a uma coisa que devia ser um direito, porque, afinal de contas, se é um equipamento que é vital para a integridade física e para a integridade social de uma pessoa, ele devia ser um direito, não é? Não estamos vendo bem isso. Aqui no chat tem uma pergunta que eu acho que talvez esteja endereçada à sua porção advogado, dizendo que alguns pacientes, muitos pacientes hoje em dia, pedem para nós um laudo diretivo às sondas da coloplástica, são as hidrofílicas, aquelas hidrofílicas mais caras. Elas, evidentemente, são mais confortáveis, especialmente para meninos, para homens que têm a uretra mais longa e crianças que têm a uretra mais fininha, né? E nós temos um problema sério de saber se é legal, se é razoável a gente dar um atestado que, de certa forma, onera o sistema público para que o paciente entre na justiça atrás de um equipamento que não é essencial, é um equipamento para dar mais conforto. Como é que isso funciona? Olha, eu, por exemplo, eu fui procurado uma vez por aí eu não vou falar a marca, né, por uma marca, me apresentando um material desse muito bom, né, uma sonda que vem totalmente lubrificada, desliza com muita facilidade, né? E a ideia era que eu, experimentando e gostando, eu acionasse o meu plano de saúde para o plano de saúde se responsabilizar pela sonda, né? É claro que, mesmo eu sendo advogado, tendo a facilidade de
propor a ação, eu não fiz isso, né? Eu usei essa caixa que me deram e tal, gostei, conheci o material e depois voltei para o meu material de sempre, porque assim, me coloquei no lugar do empresário, né? Imaginando que se todo mundo fizer isso, você inviabiliza, né, um sistema ou vai tornar esse plano de saúde muito mais caro, né? O que vai acontecer é isso, né? O sistema público ele tem um limite, a capacidade dele de suportar, né? As pessoas mais simples, elas veem o poder público como uma coisa inesgotável, né? A pessoa sempre acha, a gente, infelizmente, nós temos uma população que ainda é muito atrasada assim do ponto de vista de visão política, social, né? E aí eu não estou falando só das classes menos favorecidas, não. Estou falando até de classe média, porque é uma questão cultural. A gente vem sendo educado para isso, né? Então, às vezes, você vê pessoas até bem assim colocadas socialmente, às vezes até já com certa formação, e que tem esse mesmo pensamento. Acha que o governo tem que bancar tudo, né? Que é como se fosse uma galinha dos ovos de ouro que não vai acabar nunca, né? Então, aquela historinha que a gente vê na infância, a galinha dos ovos de ouro. Então, não é. Então, eu acho que tem que ter uma responsabilidade com isso, né? Eu acho que isso tem que acontecer quando for uma coisa que expõe aquela pessoa a um risco de vida ou de uma condição de agravamento da doença, né? Que eu vejo nesse sentido, porque senão você inviabiliza depois para quem realmente precisa, né? Então, eu mesmo, assim, teve uma coisa que a gente brigou muito, porque era muito comum os médicos recomendarem cadeira motorizada, né? Aí falando de cadeira de rodas como exemplo, né, para uma pessoa. Eu mesmo, uma vez, fui no meu cardiologista, aí a gente conversou, batemos um papo sobre tudo, depois dele olhar meus exames. Quando eu estava saindo, eu estava na porta, ele gritou para mim, Geraldo, por que você não compra uma cadeira motorizada? Aí eu virei para ele e falei, doutor, e como é que fica o meu cardiorrespiratório? Aí ele pôs a mão na cabeça, não, esquece, vai embora, vai embora. Aí me pôs para fora da sala dele. Então, assim, muitas pessoas, às vezes, acham até que estão dando conforto, igual esse caso da cadeira, por exemplo, e está assinando uma sentença de morte para aquela pessoa a longo prazo. Porque, por exemplo, uma pessoa que, enquanto ela tem condições de tocar cadeira, né, igual eu, por exemplo, eu estou com 62 anos, vou fazer 63 anos, mas sai para correr um dia sim, um dia não, eu corro 8 quilômetros. Né? Então, eu estou bem para tocar uma cadeira. Se eu chegar numa condição que meu braço tiver um problema de ombro, alguma coisa, aí eu vou para uma cadeira motorizada. Né? Mas, então, até nesse sentido, né? E eu acho que na sonda é a mesma coisa. Se a pessoa vai usar uma sonda, ela pode usar uma sonda de boa qualidade, que atende bem ela, aí ela quer entrar com uma ação para o poder público pagar uma coisa que é melhor, é mais confortável e tal, eu acho injusto. Eu acho injusto porque vai inviabilizar, amanhã o poder público não vai ter dinheiro para dar sonda simples para aquele que precisa para sobreviver, para não ter uma infecção urinária e morrer de infecção generalizada depois por conta de uma infecção urinária, né? Então, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade social, todos nós, né? Então, é uma questão de conscientização. Né? Essa visão coletiva é difícil, né? E cada um olha para si, né? É complicado. Pessoal, nós estamos com quase 1 hora aqui de conferência. Eu queria saber se tem mais alguma pergunta. Alguém queira falar? Não? Ô, Geraldo, não sou eu que sou a falastrona aqui, não, tá? Eu estou só mediando o chat. Eu estou aqui falando o que as pessoas gostariam, porque não dá para abrir o microfone para 800 pessoas, né? Mas, enfim, como nós não temos nenhuma outra pergunta, eu queria te dizer, Geraldo, que você foi elogiadíssimo aqui no chat. Dá uma olhada. As pessoas adoraram, as pessoas disseram que foi importante, que foi inspirador ouvir a sua experiência. E então vamos encerrar por hoje. Estou esperando todo mundo amanhã no congresso, que aí vai ser mais longo, vai ser o dia inteiro. As pessoas realmente te agradecem e te elogiam bastante, Geraldo. Muito obrigada. Eu fico feliz de ter contribuído de alguma forma. Mando um beijo, um abraço carinhoso para todos aí. Desejo que todos tenham sucesso nas suas profissões. É isso aí, gente. Até amanhã. Beijo para todo mundo. Até amanhã.